Boa noite, pessoal. Boa noite para quem assiste a live de hoje. Projeto Leitura e Luta vai falar sobre os 5 anos do projeto, sobre a importância desse projeto e mais outras coisas também. Nós temos 3 convidados bem interessantes para a live de hoje, que é o Cleiton, vou chamar ele aqui. Boa noite, Cleiton. Boa noite para todo mundo. O José Burato mandou um boa noite para a gente. Boa noite. A gente também tem a presença do Álvaro. Boa Boa noite. noite. E do Jefferson. Vamos chamar o Jefferson de novo. Acontece. Cadê você, Jefferson? Enfim, o Jefferson está chegando. Aí logo quando a situação dele normalizar, eu já coloco. Ok. Eu acho que seria interessante a gente começar nos apresentando, né, para as pessoas que não nos conhecem. Vou começar por mim logo, né? Eu sou Cleiton Nis, eu sou professor de filosofia da rede estadual desde 2003. Tenho uma experiência com projetos de mediação de leitura. Trabalhei em ONGs, já participei de festivais, por uns 10 anos, assim, né? Com algumas interrupções. E já ganhei 2 VAIs em São Paulo, em parceria com a Alice, com a Silmara Gonzaga, que são poetas e escritoras também, né? Já ganhei um VAI aqui em São Bernardo. Tive uma experiência por 3 anos no Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial, com literatura também, né, trabalhando com projeto de literatura, e eu vou falar dessa experiência hoje aqui também. E a minha militância pela leitura e pela escrita, ela se dá mais na sala de aula, né? Eu sou uma pessoa que as minhas aulas são para falar de livros. A minha participação aí, bem pífia e pequenininha com o projeto Leitura e Luta, foi que lá no início eu doava livros para o Heraldo, né? O Heraldo Ramos, que participa do projeto também, e mandava alunos para lá, né? Ficava fazendo a propaganda do projeto. Falava, você vai na Batalha da Matrix, procura o pessoal lá que tá com o tapetão estendido lá, com o livro no chão, conversa com eles, né, troca uma ideia, eles dão um livro para vocês lerem. E é isso. Agora, os outros amigos aí podem se apresentar. Quer se apresentar, Álvaro? Pode ser. Ok. Bom, meu nome é Álvaro, conhecido como Burns pelos mais próximos. Eu sou servidor público aqui de São Bernardo do Campo, trabalho na educação, sou oficial de escola, também tenho uma militância na área de radiodifusão comunitária, estou nessa desde 2007, e não tenho tanta experiência com mediação de leitura, com trabalho de biblioteca, mas me envolvi por conta do projeto Leitura e Luta, conhecendo o pessoal que trabalhava na cultura, que trabalha na cultura, né? E que iniciou o projeto na greve de 2015. Foi assim que eu comecei a me envolver com esse mundo e estou no projeto desde então, fazendo o que é necessário, né, para que o projeto continue firme e forte. Já são 5 anos. Ok. O Jefferson não conseguiu entrar ainda? Ele Então, entrou e voltou, né? exatamente. Isso aí. Bom, a gente pode ir prosseguindo. Né? Uhum. Quando ele aparecer aí, ele faz a apresentação dele. Eu queria fazer uma fala agora, meio que de abertura, antes de passar para os amigos aí, né? Sobre a importância desse trabalho que eles fizeram, né? De todo mundo que é envolvido com esse projeto de leitura e luta. Que
É o seguinte, o Jefferson voltou? Voltou. Ele está sem o áudio, né? Bom, enquanto o Jefferson vai entrando aí, eu vou fazer a minha fala, que é a seguinte, o Brasil é um dos piores países em desigualdade do planeta, né? Eu não tenho tido orgulho de ser brasileiro. Ser brasileiro é uma tragédia. É que a gente não consegue perceber muito isso, porque a gente se acostuma, né? A gente vai vivendo aquela vida e achando que a vida é aquilo, né? E porque a gente não teve outro parâmetro do que é uma sociedade mais justa para se viver, né? E muitas vezes a gente se contenta também com migalhas, né? E a história do Brasil é uma tragédia por vários motivos. A gente poderia ficar aqui falando por 5 horas e não ia dar conta do quanto ser brasileiro é difícil. O Brasil é o país que tem a maior população, a segunda maior população carcerária do planeta. É um país onde tem a maior taxa de feminicídio também do planeta. É um país que teve escravidão por 300 anos e não teve reparação histórica por conta dessa escravidão, uma reparação histórica que pudesse inserir os afrodescendentes dentro dessa sociedade de uma forma justa, né? Então, nós temos um problema de racismo estrutural muito enraizado. A questão fundiária no Brasil é uma vergonha. Durante o século XIX, toda a Europa fez reforma agrária. Os Estados Unidos, que é um país extremamente racista, né, quando terminou a escravidão lá, eles fizeram uma pífia e pequena reforma agrária, mas que fez uma grande diferença na vida dos negros americanos. O Brasil é um país que durante muito tempo ficou no mapa da fome, né, sendo comparado a países africanos que viviam as maiores misérias do planeta. No governo do Fernando Henrique Cardoso, morreu 50 mil nordestinos de fome. Né? Eu, aliás, sou um produto desse período, porque a minha família veio do Nordeste fugindo da fome. Né? Eu vi um dado recentemente que na cidade de São Paulo tem 20 mil moradores de rua. 20 mil moradores de rua. Em situação de rua, né? Que não se mora na rua, não tem como se morar na rua. Né? Ele está na rua. Né? 20 mil pessoas, e imagine como devem estar passando frio nesse momento. Né? Metade dos brasileiros tem saneamento básico. E isso está se refletindo nessa pandemia que tem aí, né? As desigualdades estão gritando e isso está potencializando o contágio do coronavírus. E o Brasil, na verdade, é uma tragédia, é uma grande vergonha. E aí, dentro de toda essa tragédia e dessa vergonha que é o Brasil, nós ainda temos 70% dos brasileiros como analfabetos funcionais. E isso tem 3 desdobramentos. O primeiro desdobramento do analfabetismo funcional, que é as pessoas que não conseguem interpretar texto e não conseguem se expressar pela escrita, o primeiro desdobramento disso é justamente o analfabetismo político. Né? O segundo desdobramento disso é o analfabetismo científico. O que é o negacionismo? Né? É um desdobramento do analfabetismo funcional e de uma educação nesse país que, na verdade, não funciona. Não se tem investimento em educação historicamente nesse país como deveria ser. Né? A porcentagem do PIB que se investe em educação no país é um dos menores do planeta. E é por isso que em todos os indicadores sociais de educação, de apreensão de texto, de nível de compreensão de texto, nós estamos entre os últimos lugares. Né? E o analfabetismo científico também tem um terceiro desdobramento, que é o fundamentalismo religioso. Justamente por as pessoas não dominarem os conhecimentos básicos de ciência, de política, e não conseguirem entender o entorno do teu mundo, do nosso mundo, elas acabam se afundando muitas vezes no fundamentalismo religioso, e que é uma aberração, né, em termos de comportamento humano. Né? É um comportamento em que você não tem empatia com o próximo, você não consegue se identificar no próximo. Né? E você acha que a felicidade está num outro lugar, que não é aqui, e você se conforma com tudo que está acontecendo aqui agora. Então, diante de um país como esse, né, eu destaquei essas coisas para falar, mas tem muito mais, como eu disse. Vocês conseguirem realizar um projeto durante 5 anos, né, a revelia do poder público,
né, com a cara e com a coragem. Né? Vocês merecem um abraço fraternal, né? Vocês merecem toda a consideração do mundo, vocês são heróis. Eu, parafraseando aqui aquela socióloga trans, a Rita Von Hunter, ou Hunt, uma coisa assim que se fala o nome dela, ela diz que a elite não é essa galera que tem posse, né? Que tem terra, que tem dólares em paraísos fiscais no planeta, os bilionários, os milionários do Brasil. A gente chama eles de elite por força de expressão. Elite é quem sabe ler e interpretar texto nesse país, né? E que é 30% da população. E dentro desses 30%, tem uma outra galera que se destaca, que no caso são vocês. Álvaro, Jefferson, Heraldo Ramos, né? Todo mundo que fez parte desse projeto, lá no início a Rosana Camilo, o WC, o Carlos Wellington, né? Toda essa galera que faz parte desse projeto, vocês são a elite, né? Que para além de terem a dádiva de se deparar com livros, né? E de se relacionar com os livros, vocês vão para dividir isso com aquelas pessoas que muitas vezes não têm acesso a isso. Então, o motivo dessa minha fala é para parabenizar vocês mesmo, de verdade, né? Não é nem porque eu estou aqui, porque me chamaram para falar, é porque é isso que eu sinto mesmo, e que eu queria dizer para todos vocês e para todas as pessoas que passaram por esse projeto. Esse projeto é maravilhoso, né? 5 anos não é 5 dias. Não é 5 dias. Tem muita gente, eu mesmo sou uma pessoa que de vez em quando começa um projeto e por N motivos eu paro e não dou continuidade a ele. E nunca fiz uma coisa assim durante tanto tempo, né? Como vocês fazem, devem ter enfrentado com certeza vários problemas em relação a isso, mas vocês estão de parabéns, né? Isso aí merecia uma festa, esse projeto mereceria que a cidade desse uma praça com o nome desse projeto, com o nome de vocês, porque isso é um milagre dentro da tragédia que é ser brasileiro. Isso é um milagre. É isso. Agora eu gostaria que o Jefferson, que agora conseguiu linkar aí, se apresentasse, né? Quem é o Jefferson? A gente se apresentou e quando não conseguia entrar, Jefferson, eu e o Álvaro já nos apresentamos. Agora, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Não, primeiramente, queria dar uma boa noite aí, né, para todos e todas, para quem está conectado, dar um salve aí para os companheiros Cleiton, o Álvaro, companheiros aí de longa jornada, né, de lutas aí, de tantas outras coisas. Agradecer o convite da página ABC contra o golpe, né, porque estamos vivendo um momento terrível, né, uma grande tragédia sanitária, humana, uma grande crise política, social, e espaços como esse acabam sendo um respiro para a manutenção do debate político, do enfrentamento contra todas essas diversidades que nós estamos enfrentando nesse período, de escalada autoritária. Então, desde já também agradecer ao pessoal aí da página, aos organizadores da página ABC do Golpe. Eu sou formado em História, fui professor, assim como o Cleiton, do ensino fundamental e do ensino médio, né, eu pratiquei 7 anos em sala de aula, né, isso até 2004, e em 2004 eu comecei a trabalhar na Prefeitura de São Bernardo, na área de biblioteca pública. Então, desde 2004, já são 16 anos aí, fazendo mediação de leitura, atendimento ao público, nas bibliotecas públicas de São Bernardo do Campo. Atualmente, estou na Biblioteca Monteiro Lobato, que é a biblioteca que fica aqui no centro da cidade, né? No momento estamos fechados, né? Desde março, por conta da pandemia, né? Sem ainda uma previsão de quando a gente vai retomar esse serviço que é tão importante, é tão essencial, mas ao mesmo tempo a gente sabe também da gravidade da crise e da pandemia que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas ainda estão morrendo, se contaminando, mas voltaremos no momento certo e com certeza voltar a esse serviço que é essencial no sentido do conhecimento, da informação, mas nesse momento aí de
de pandemia, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Eu gostaria de aproveitar inicialmente para fazer um pequeno histórico do projeto Leitura e Luta, para quem já conhece, é claro, e para quem não conhece também o projeto, de como ele nasceu, da onde ele surgiu, né? Afinal, as ações, movimentações, práticas políticas, elas não são fruto do acaso, elas são expressão de um determinado tempo, de um determinado espaço, elas expressam as tensões, as contradições da realidade, e o Leitura e Luta, ele não é diferente disso, né? Ele vem a confirmar essa tendência, né? Então, há 5 anos atrás, como até o Cleiton, o Ban já deram uma introdução, 2015 foi um ano de extrema importância para o funcionalismo público de São Bernardo do Campo, né? Havia anos, essa década, né, que nós, trabalhadores aqui municipais, não fazíamos uma mobilização tão grande e tão significativa como fizemos naquele ano, em 2015, né? Uma greve que paralisou grande parte dos servidores da cidade, de todos os setores, né? E com certeza marcou a história de luta dessa categoria e com certeza é o ano que vai ficar para a história dos servidores aqui em São Bernardo do Campo, dessa luta que a gente fez naquele período. E foi nesse contexto que nasceu o projeto Leitura e Luta. Por quê? Porque durante a greve, nós tínhamos ali o hábito diário de nos reunirmos na Praça Santa Filomena, que é uma praça que também fica aqui no centro da cidade, ali na Rua Marechal Deodoro, para quem não conhece, é uma das principais ruas de comércio aqui da cidade. E todos os dias nós tínhamos o hábito ali de nos encontrarmos pela manhã para tirarmos o que nós íamos fazer durante o dia, nas atividades diárias da greve, né, comando de greve, nós realizamos ali também as nossas assembleias, e como havia ali, de alguma forma, muitos funcionários, tanto da Secretaria de Cultura, como também da Secretaria de Educação, e especificamente de trabalhadores da Biblioteca Pública e também da Biblioteca Escolar Interativa, conversando ali, nós tivemos a ideia de fazer uma ação cultural ali naquele espaço, aproveitar aquela aglomeração diária que nós fazíamos ali de servidores grevistas, para fazer uma ação para fortalecer e integrar mais ali os trabalhadores naquele momento. Então, nós tivemos a ideia de fazer uma ação ligada à leitura, já que éramos funcionários, grande maioria, da biblioteca. Então, tentamos fazer uma atividade que, de alguma forma, a gente já fazia no nosso cotidiano, no nosso fazer diário, enquanto trabalhador público, enquanto servidor público. Então, a gente teve a ideia ali, usou uma estrutura que o sindicato tinha ali à mão, uma mesa, fizemos alguns cartazes, e a partir dali a gente começou a trazer livros, né? Livros que os próprios servidores traziam e doavam para o projeto. E o interessante é que houve ali, quase que automaticamente, uma resposta, né? Assim, a gente conseguiu fazer uma integração muito interessante entre os funcionários dos outros setores também que estavam em greve, né? Então, a nossa banquinha, vamos dizer assim, nossa mesa com livros, revistas, outros materiais impressos, acabaram criando essa interação entre o funcionalismo. E o mais importante também, que eu acho que foi desse momento do projeto Leitura e Luta, inclusive o nome vem daí, justamente de juntar uma ação de estímulo à leitura com a luta política que nós estávamos realizando naquele momento, com as nossas demandas ali, enquanto categoria, contra a administração municipal da época. Uma das coisas que também eu gostaria de ressaltar, que para além também dessa interação que houve com os próprios funcionários, a gente conseguiu também interagir com os moradores da cidade, né? Afinal, a gente colocou a nossa banquinha estrategicamente próxima à calçada, e quem conhece a Marechal sabe que é uma rua extremamente movimentada. Então, de alguma forma, os pedestres, as pessoas que passavam por ali e viam a nossa movimentação diária, também se interessaram por aquela ação de leitura que a gente estava fazendo, né? Achavam super legal,
diferente. Inclusive, algumas pessoas achavam que era uma ação oficial da prefeitura, e nós reforçávamos que não, era uma ação dos trabalhadores que estavam em greve, do sindicato, né? E que era uma ação justamente que tinha essa interface também de reforçar a nossa luta política naquele momento junto à população da cidade, até para ter o apoio deles, né? Porque não era uma luta só por salário, mas era uma luta também por melhorias de condições de trabalho para poder oferecer um serviço público de melhor qualidade para a população. E assim foram, né? Foram vários dias ali, a gente fazendo essa ação, né? Inclusive, tem um exemplo muito legal, assim, rápido, de dois jovens, que provavelmente trabalham naquelas lojas ali nos arredores ali da Marechal. Inclusive, nesse dia eu estava lá na mesinha, na nossa banquinha, e eles chegaram e acharam, assim, eles ficaram entusiasmados, né? Nossa, que legal! Provavelmente havia livros ali que interessavam o gosto de leitor deles, né? E eles achavam super interessante. Pô, a gente nunca viu isso, a gente gosta muito de ler, mas devido às nossas condições financeiras, a gente às vezes não consegue comprar livro, também por questão de tempo, que a gente trabalha e estuda, a gente não consegue, às vezes, ir na biblioteca pública. Então, se houvesse mais ações como essa, com certeza a gente manteria o hábito de leitura como uma coisa mais constante. E isso para a gente foi uma experiência extremamente gratificante, no sentido que a gente viu que a nossa ação estava para além da questão da greve ali, né, daquela luta política. A gente conseguiu atingir também a população da cidade, né. E com o fim da greve, né, depois acho que foram 25 dias de greve, as pessoas que estavam mais ligadas ao projeto, a gente, de alguma forma, pensou alguma maneira de desdobrar, de continuar com aquela ação, que a gente achou que foi muito gratificante, que foi muito importante e que a gente teria que continuar com aquela ação, né? Aí fizemos uma série de discussões, de reuniões, outras pessoas que também não eram servidores, mas que acompanhavam ali a nossa greve e apoiavam a nossa greve diariamente, também se juntaram, vieram somar com a gente. Então, de alguma forma, a gente pensou como a gente pode desdobrar isso, como a gente pode continuar com essa ação, como a gente pode continuar com o projeto Leitura e Luta. E a gente foi pensando, a gente não queria continuar com o projeto em um local que não tivesse uma outra atividade, né, que não tivesse um público, né, chave, no sentido que fosse só um espaço de passagem, onde as pessoas minimamente dão atenção, né, estão passando com pressa, não criam vínculo. E aí surgiu a ideia da Batalha da Matrix, né? Porque a Batalha da Matrix já havia acontecendo desde 2013, ali, né, que é os jovens, né, grande parte desses jovens dos bairros periféricos de São Bernardo estavam ocupando aquele espaço público, aquela praça central da cidade, já havia 2 anos, né, desde 2013, e já estavam enfrentando ali também todo tipo de adversidade, né, porque imaginem, né, centenas de jovens periféricos se manifestando culturalmente, e uma cultura negra da periferia, né, no caso, o hip hop, a batalha de MCs, então já estavam sofrendo ali na pele todo tipo de repressão e agressividade, né, tanto na época por parte da administração pública, né, municipal, como também ali das pessoas dos arredores, né, os lojistas, a própria igreja, né, os moradores ali do entorno da Matriz, da Praça da Matriz. Então, a gente achou, pô, é tudo que a gente gostaria de ajudar a somar e a fortalecer, né, um movimento que, grande maioria de jovens, periféricos, né, que estão ali ocupando um espaço central da cidade, né, se empoderando, né, uma manifestação cultural como o hip hop, e ao mesmo tempo é um movimento político no sentido que coloca questões como o direito à cidade, né, o direito de ocupar um espaço público para se manifestar politicamente, para se expressar culturalmente. Então, a partir desse momento, a gente definiu que nós iríamos somar ali com a Batalha da Matrix, junto com o nosso projeto de ação de estímulo à leitura, o projeto Leitura e Luta. Aí fizemos ali o contato, a ponte com
os meninos da organização da Batalha da Matrix, e a partir daí nós começamos essa ação juntamente ali com o pessoal da Batalha, né? Todas as terças, isso a partir de agosto de 2015, nós estávamos ali expondo os livros e fazendo esse trabalho de mediação e de democratização, tanto da leitura quanto do acesso ao livro. Então, foi a partir daí. No primeiro momento, nós conseguimos sustentar o projeto, nós íamos semanalmente, todas as terças-feiras, nós estávamos lá na Praça da Matriz. Só se houvesse algum problema climático, nós não estávamos lá. Só que depois, com o tempo, devido às próprias limitações, às dificuldades, que é claro que nós tivemos para manter o projeto, mas mantivemos ele mesmo assim, a gente deu uma espaçada e começamos a fazer um intervalo maior, quinzenal. Mas desde o primeiro momento, a gente achou importante manter uma regularidade no sentido de criar um vínculo mesmo com aquele jovem, né, de mostrar o quanto era importante uma ação de leitura como aquela que nós estávamos realizando ali na Batalha da Matrix, né? Até mesmo porque nós achávamos que é importante a leitura naquele contexto. Afinal, a gente está falando ali da batalha de rimas, a batalha de MCs, e, então eu acho que faz parte de criar-se um repertório, uma bagagem cultural, uma bagagem musical, no sentido de... E a leitura é um instrumento, uma ferramenta fundamental para desenvolver esse potencial. Então, foi a partir daí que começou o projeto, e desde 2015 nós estamos ali somando com o pessoal da Batalha. E também sofremos com eles ali alguns momentos de repressão, de agressividade, né, por parte da polícia, DCM, né, de táticas, às vezes, não tão diretas de repressão, mas que também queriam, de alguma forma, dispersar aquela juventude que estava ali, como, por exemplo, apagar as luzes, né? Muitas vezes a batalha foi realizada no escuro, e nós também, lá com o projeto Leitura e Luta, usando as lanternas dos celulares para iluminar os livros, para que as pessoas pudessem ver quais títulos nós tínhamos ali. Mas, independente disso, a gente viu que a batalha só se fortaleceu, e a cada semana que passava, mais gente, mais jovens, né? Acho que é muito legal uma definição do professor, né, do Aldo Santos, que é um companheiro também, sempre esteve presente lá com a gente, que ele definiu ali como a ágora da matriz, né? Afinal, é muito isso mesmo, que é um espaço de encontro, de empoderamento, onde aquela juventude, que sempre esteve apartada, marginalizada pelo poder público, ou por falta de políticas públicas em áreas sociais, eles se estabeleceram ali, ocuparam aquele espaço para se expressar culturalmente, para se expressar politicamente, e ali vira um grande espaço de troca, né? Tanto da manifestação cultural que está acontecendo ali, como também entre os próprios jovens e nós ali nesse trabalho de mediação de leitura. Acho que para começar essa fala um pouquinho, né? Mas no sentido de reforçar sempre esse histórico, né? Sempre a importância da história, no sentido de a gente ver o quanto a gente pode intervir na realidade, o quanto a gente pode transformar a nossa realidade no dia a dia, né? Então, no momento é isso. Obrigado pela fala, Jefferson. Vocês todos aí, como já disse na minha fala inicial, são professores de como militar pela leitura, né? Pela questão da leitura. E muito, muito importante, né? Esse contar a história, porque a gente olha para o caminho, né? E olhar para os caminhos que as pessoas percorrem ajuda a gente a construir o nosso caminho também, né? A nossa caminhada, né? Eu também quero agradecer aqui, que me esqueci de dizer, né? Para o pessoal da página do ABC Contra o Golpe, e especialmente para a Ariane Privitera, que teve muita paciência comigo, né? A primeira live que eu faço, eu não sou muito dado a tecnologias, e ela me ensinou tudo aí, pacientemente, sempre me atendeu quando foi solicitada. Enfim, agora para ter aquele ping-pong, né, como eu já falei, fiz aquela fala parabenizando vocês inicial, eu gostaria de ouvir aqui um pouco do Álvaro agora, da relação dele
com o projeto, da história dele com o projeto e da relação dele com essa questão de mediação de leitura e com a própria literatura. Né? Legal. Eu acho que o projeto Leitura e Luta, por eu não ter essa experiência como vocês, né, me abriu um pouco os olhos sobre essa questão da mediação de leitura, da oferta de livros e tudo mais, e algumas coisas passam pela minha cabeça. A primeira coisa que eu sempre achei muito curiosa, depois que o projeto surgiu, é aquele primeiro estranhamento de quem passava pela gente, né? As pessoas não estão acostumadas a terem acesso a livros de forma gratuita. Então sempre vinha aquela pergunta, mas é de graça mesmo? A pessoa ficava rondando a gente, assim, meio olhando, procurando o preço do livro, para ter uma noção ali do que a gente estava fazendo. E aí quando a gente conseguia chegar à pessoa e falar, você gostou de algum livro? Pode pegar, pode ler, pode levar para casa, tudo mais. Aí a pessoa, não, mas não paga nada? Não paga nada. E ficava aquele estranhamento que para mim sempre foi muito curioso, assim. Aqui no Brasil, a gente tem uma ideia de que o livro é uma coisa muito inacessível. E, de fato, é inacessível. Poucas pessoas têm esse contato diário com o livro, têm condições de ter livros em casa ou poder ler sempre. Não à toa o Paulo Guedes agora está taxando os livros, né? Está tentando fazer com que esse contato seja dificultado, porque para o Paulo Guedes e para pessoas que pensam como ele, eles querem que o Brasil volte a ser aquele Brasil de que poucas pessoas têm acesso a livros, têm acesso ao conhecimento. Né? E o projeto Leitura e Luta, ele tem essa curiosidade de quebrar essa barreira que existe entre as pessoas e os livros, né? Principalmente na Batalha da Matrix, aliás, um grande abraço para todos eles, por sempre serem super legais com a gente, né? Lá na Batalha da Matrix, a gente sente muito disso das pessoas começarem a ter esse contato mais próximo com o livro, e às vezes vem conversar com a gente depois, né, que gostou daquele livro, que não tinha noção, por exemplo, de que o Machado de Assis podia ser tão bem-humorado, né, porque existe também um estigma de que o Machado de Assis talvez seja um cara muito chato, uma leitura muito difícil, e não é bem por aí, né. No Brasil se criam algumas coisas em torno da dificuldade do que é a literatura e tudo mais, e não é bem por aí. A pessoa que tem acesso a livros que começa a ler com alguma frequência, ela desmistifica um pouco essa questão e se torna mais próxima daquilo, fica mais familiarizada, né? E é um pouco do que o projeto Leitura e Luta tenta fazer, é tornar uma coisa familiar para aquelas pessoas que passam pela gente, de ler, de ter livro na mão, ter um livro na mochila, de ter um livro em casa. O projeto Leitura e Luta, para mim, no fundo, é isso, é fazer com que as pessoas tenham estejam menos alheias à leitura, ao livro, né? Até a mídia, eu acho que passa um pouco desse estigma, né? Quando você vê alguma pessoa, aspas, muito importante dando uma entrevista, você vê aquela enorme estante de livros atrás da pessoa, assim, meio que como uma coisa fetichista, assim, mostrando que é uma coisa inacessível, uma coisa para pessoas diferenciadas e tudo mais, né? E assim, com o projeto Leitura e Luta, muitas pessoas começaram a ter esse contato mais do dia a dia com o livro, né? Como eu não tinha essa experiência de mediação de leitura, eu acho que o mais importante assim, para uma pessoa que não vem dessa história de trabalhar em biblioteca, para mim é isso, né? É tornar o livro uma coisa do dia a dia, uma coisa comum para qualquer pessoa, né? Ter contato com o livro, ter contato com o conhecimento. E a gente
passou a ser meio conhecido da galera, né? Então eles vão lá e conversam com a gente, falam, olha, eu li tal livro que o Carlos Wellington passa muito por isso, né? Porque ele tá sempre ali na linha de frente, passando o livro pra galera. Então ele passa muito por isso, das pessoas chegarem nele, eu li aquele livro que você me passou, me passa um outro aí, o que você acha desse? Você acha que eu vou gostar? Acho que eu não vou gostar? A gente cria um contato muito próximo com as pessoas que estão lá, e elas meio que vão se tornando amigos nossos, né? O Carlos comentando, né, que tem um homem em situação de rua que é devorador de Machado de Assis, de fato, ele sempre passa ali com a sacolinha dele, né, eu acho que ele recolhe latas, e ele sempre passa perguntando, tem Machado aí? E sempre que tem a gente passa para ele, né? Boa lembrança aí do Carlos, né? Essa é uma experiência que eu acho que todo mundo poderia ter, né? Você entregar um livro para uma pessoa é um ato de amizade, de você quer bem daquela pessoa, né? Você quer o bem para aquela pessoa. E essa é uma experiência que eu fico muito feliz de ter, graças ao projeto Leitura e Luta. E eu tenho aprendido um pouco, assim, como fazer essa conversa com as pessoas, né? A gente vai criando estratégias, assim, de como abordar entre aspas, né, alguém para passar um livro para aquela pessoa, né? Chega nela e pergunta, que tipo de filme você gosta? Eu gosto de filme mais ou menos assim, então por que você não lê esse livro? Talvez seja uma boa para você. E tem sido muito legal, assim, eu acho que o projeto Leitura e Luta, completando os 5 anos, ele mostra que as pessoas querem ler, as pessoas gostam de ler, elas só não têm acesso ao livro. E se você conseguir fazer com que as pessoas tenham esse contato diário com o livro, elas vão gostar daquilo. É como o futebol. O futebol tá por aí em qualquer lugar. Então a molecada vê quadra, vê bola todo dia, acaba gostando. Se a molecada vê livro todo dia e estiver sempre lendo alguma coisinha, ela também vai gostar. Existe um mito de que o jovem não gosta de ler. É mentira. A gente conhece muitos jovens que adoram ler. Eles só não têm tanto contato com o livro. E quando a gente coloca o livro na mão daquela pessoa e ela depois vem conversar com a gente, você percebe que ela adorou aquilo. E ela quer mais, ela sente que ela se sente feliz em criar essa bagagem com o livro e vai se tornando uma pessoa mais interessada com aquilo, né? O projeto Leitura e Luta, como o Jefferson disse, começou na greve, e eu acho que esse movimento de partir para a Batalha da Matrix foi muito legal. Já na greve a gente tinha contato com a população, mas eu acho que na Batalha da Matrix talvez a gente tenha encontrado o público mais certo para o que é o projeto Leitura e Luta, né? A gente chegar no jovem que está conhecendo cada vez mais a cidade e se tornando parte cada vez mais da cidade. Eu acho que talvez esses jovens sejam realmente aqueles que têm mais a ver com o projeto Leitura e Luta por conta disso, né? Eles têm um contato com o livro da escola, que é sempre bom ter contato com o livro na escola, mas lá com o projeto Leitura e Luta é uma coisa mais no tete a tete, assim, né? E assim, é uma via de mão dupla. A gente aprende muito com eles também, quando eles vêm falar sobre um livro que leu e tudo mais, e é uma coisa muito prazerosa a gente acompanhar esse pessoal que cada vez mais se interessa pela leitura. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, para mim o grande barato é quebrar essa barreira que existe entre as pessoas e o livro, né? Não é uma coisa inacessível, não é uma coisa que está muito distante do que pode ser o dia a dia dele, ter contato com o livro diariamente, está sempre lendo alguma coisa, pegando de graça, aí traz um livro que leu, dá uma dica, passa para um amigo. Eu acho que esse é o grande barato do projeto Leitura e Luta.
ele não para com a gente, né? O pessoal pega um livro e empresta para um amigo, empresta para uma namorada, para um parceiro lá no bairro também, e aí ele sai do centro e vai para a periferia também. O projeto segue com eles, né? Eu acho que esse é o grande negócio do projeto Leitura e Luta, é isso. A gente inicia ele lá na Batalha da Matrix, mas ele continua depois com o pessoal que levou um livro. Ok, Álvaro, bacana a tua fala, viu? A gente, na verdade, a gente não tem ideia, né, da grandiosidade que é quando a gente inicia um projeto de literatura, porque a leitura, né, a compreensão do mundo através de texto, através de pessoas que passaram pela Terra e já não estão mais aqui, é uma coisa que te explode para a liberdade. E a liberdade é uma coisa muito grandiosa, né? A gente não tem dimensão de onde é que a liberdade pode chegar. Ainda mais, como eu disse no início da minha fala, numa sociedade tão opressora como é o Brasil, né? Agora eu queria fazer uma fala aqui, contando um pouco da experiência que eu tive, um dos projetos de literatura que eu trabalhei, porque eu acho que é legal esses movimentos também, da gente dialogar, né? Como é que a literatura dialoga, né? E eu acho que tem semelhanças em qualquer lugar. Quando você vai trabalhar com livros e com mediação de leitura, eu acho que existem muitas semelhanças, né? E aí eu quero começar dizendo sobre a importância que a leitura tem, né? Na verdade, todo mundo que lê, que trabalha com leitura, com projeto de mediação de leitura, meio que saca isso, que intui isso, que sabe. Mas eu acho que é importante a gente pontuar e lembrar, porque às vezes a gente acaba se esquecendo da grandiosidade que é esse movimento de você ler, de você aprimorar a escrita, né? Porque a pessoa que começa a ler, ela se torna mais autônoma e ela se torna protagonista do lugar onde vive. Ela começa, porque ela começa a criar e a pensar junto com o autor que ela está lendo. E esse movimento, ele é fantástico, né? A pessoa que começa a ler, ela amplia a visão de mundo dela. A visão do teu entorno, ela começa a compreender o mundo que a cerca melhor. E isso faz com que ela ganhe potencialidades para fazer interferência nesse mundo, né? Isso é uma coisa fantástica. E ela também desenvolve uma capacidade de comunicação, né, que faz com que ela aumente o vocabulário, que ela se destaque nos lugares onde ela passa, porque ela aumenta o repertório de ideias. E isso vale para as relações de família, para as relações de amizade, para as relações no mercado de trabalho, para tudo. A pessoa, quando você aumenta o seu vocabulário, você aumenta o seu potencial de comunicação. Aumentando o seu potencial de comunicação, você aumenta a gama de conhecimento que você pode tocar e também que você pode trocar, né? Você melhora a memória. E quando você melhora a sua memória, não é só a sua memória da tua história pessoal de vida, é a memória também do que você é como indivíduo dentro de uma sociedade. Né? Quando você entra em contato, por exemplo, com a história dessa sociedade e com as pessoas que vieram antes de você e passaram pelos mesmos problemas pelos quais você passa. A leitura, ela tem uma capacidade enorme de nos humanizar, né? E de trazer empatia para a nossa vida. A gente se colocar no lugar do outro, né? E sentir as dores do outro quando o outro tem problema. Né? E a pessoa que se torna leitor, ela começa cada vez mais a adquirir todas essas potencialidades e qualidades e muitas outras mais que não dá nem para nomear e nem para falar aqui, né? E eu acho que fundamentalmente as pessoas todo mundo que começa a ler, começa a entrar em contato com o mundo dos livros, a pessoa fica mais capacitada para desmascarar charlatões, hipócritas, gente mentirosa, né? Em tudo quanto é campo, né? Na política, na religião, quando tá vendo um comentarista de futebol na televisão, por exemplo, você começa a ter um repertório que te potencializa para entender os pormenores das relações, da vida, do que é viver e do mundo que te cerca. E aí você começa a também querer transformar aquilo que te incomoda, coisas que antes você não via e que você passa a ver, porque você se tornou uma pessoa com a potencialidade de interpretar o mundo.
essa é a grande riqueza, né? É uma das grandes riquezas que vocês aí do Projeto Leitura e Luta levaram para muita gente, mesmo que muitas vezes sem perceber. A gente às vezes nem percebe, a gente às vezes encontra alguém lá na frente que, poxa, obrigado, você falou daquele livro para mim um dia, e esse livro fez uma diferença na minha vida. E nesse sentido, eu confiro uma importância muito grande para os clássicos da literatura e da ciência e das artes na história da humanidade. Por que os clássicos? O que se produz hoje é ruim? Não, é bom, e tem muita coisa que está sendo produzida hoje que vai se tornar clássico, né? Vai se tornar clássico. As características que um clássico tem, elas são muito atraentes para a gente trabalhar com jovens, né? Eu falo pela minha experiência, né? Porque os clássicos, eles questionaram em algum momento a moral vigente, a ordem social vigente. Os clássicos, eles permitiram que a gente desse saltos no pensamento, na história da humanidade, e que mudassem as ações dos seres humanos, e transformasse as nossas relações para que a gente pudesse viver melhor, pudesse viver, por exemplo, com mais igualdade. Né? Os clássicos, eles têm essa magia, né? Eu chamo de magia, porque é uma coisa... o livro é uma das maiores magias que já inventaram. Né? Você entra em contato com um cara que viveu no século XVI e que vivia uma série de problemas e que lutou e que encontrou soluções para esses problemas. Em qualquer época da história da humanidade. Então, um clássico, por exemplo, como a Apologia de Sócrates, maravilhoso, que bateu de frente com toda a sociedade grega na época, morreu por isso, escolheu morrer por isso, né? Como muitos escolheram morrer por uma ideia, né? Colocando o seu egoísmo de protagonismo, né? Que tem muita gente que cai nessa armadilha, né? Deixa isso de lado, e o que eu quero é passar para alguém que vai vir depois de mim uma ideia forte, sólida, de que você pode ser o protagonista da tua vida e que você pode transformar a tua vida, né? Dito isso, eu quero falar da minha experiência que eu tive no Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial, dentro do projeto Círculos de Leitura, que foi um projeto que ele durou em torno de 7 anos, 8 anos, não tenho bem certeza, mas eu passei por esse projeto durante 3 anos. Era um projeto maravilhoso. A gente tinha patrocínio, né? Tinha salário, né? Nós éramos registrados em tudo, uma coisa rara em projetos de literatura no Brasil, né? A ONG Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial bancava alimento nos encontros, bancava os transportes, e a gente ia para as escolas de São Bernardo, nas periferias, ler clássicos com jovens, né? Ler os clássicos. A metodologia era fantástica, a gente se sentava em círculo, todo mundo falava, né? Todo mundo podia falar. Depois as pessoas que participavam, os jovens, produziam textos, né? Isso também era uma coisa fantástica. Criavam poesias, criavam histórias, né? E a didática daquele projeto era uma coisa assim maravilhosa, né? E lendo só clássicos, era uma coisa assim quase que perfeita. Eu só não diria que não era perfeita porque era uma ONG de direita. E aí eles tinham um problema, né? Eles trabalhavam com clássico, isso era uma coisa maravilhosa. A didática do projeto, eles tinham uma coisa de maiêutica socrática, ao invés de ficar dizendo as coisas, ficar fazendo perguntas para os jovens, né? A maiêutica socrática, para quem não sabe, o Sócrates, a mãe dele foi parteira, então ele desenvolveu na filosofia dele essa técnica de mais fazer perguntas para as pessoas do que dar respostas prontas, porque para o Sócrates todas as verdades já estavam contidas na gente, era só a gente pensar. Então, ele exercitava o pensamento com a maiêutica, né? E esse projeto tinha isso na sua didática, né? A gente era induzido a fazer perguntas para os jovens e fazer eles pensarem, as ideias iam brotando deles. Era uma coisa fantástica.
Só que a ONG era de direita e eles tinham, alguns lá, tinham péssimo, a péssima, com péssimo comportamento de serem proselitistas e querem catequizar os jovens para o neoliberalismo, né? Eu, inclusive, participei de reuniões lá com Rubens e Cooper, com o economista Eduardo Gianetti, e eles tinham essa coisa de usar esse projeto de literatura para captar jovens para a direita. Só que isso foi uma experiência muito louca que eu vivi, porque isso não deu certo. Por que não deu certo? Porque os clássicos humanizam. Eles acabam te humanizando. Todas aquelas características que eu disse no início da minha fala, por isso que eu disse ela, que potencializa você para uma série de coisas, né? Não permite, por exemplo, que você se alinhe a ideias que massacram o teu povo, que massacram a tua gente, que tiram da tua gente o brilho de ser criativo e as potencialidades que a tua gente tem de se desenvolver melhor, né? E também faz com que você perceba as contradições da sociedade, porque o neoliberalismo ele produz contradições. E aí muitos jovens nesse projeto se rebelaram em alguns momentos em relação a algumas ideias, né? E eles não conseguiram catequizá-los como eles queriam, pelo simples motivo que o projeto tinha uma didática muito boa e estava se trabalhando com clássicos, né? E aí o desdobramento que eu tenho para finalizar aqui a minha fala é que os clássicos, eles nos deixam mais próximos da ideia de belo, de verdade, do que é o bem, do que é a felicidade, né? Quanto mais você lê os clássicos, quanto mais você se depara, porque os clássicos se destacam e eles estão aí por algum motivo. Por que é que um livro dura 1000 anos? Por que é que um livro dura 1000 anos? É porque ele tem alguma coisa para nos dizer. E é porque ele disse alguma coisa lá atrás tão importante que todas as gerações que vieram depois dele, ele continua agregando. E é por isso que ele está aí até hoje. Então, trabalhar com clássico é uma coisa maravilhosa. E aí eu cito até um episódio do Guimarães Rosa, que ele foi chamado na Europa para dar uma palestra sobre literatura. Chegando lá, disseram para ele o seguinte, eles queriam que ele falasse um pouco de política, e no início da fala dele começaram a fazer perguntas sobre política para ele. Ele se levantou e foi embora, falou, não vim aqui para falar de política. Mas aí, quando você vai olhar para a obra do Guimarães Rosa, eu não vi, é uma coisa de denúncia fantástica. Porque política, às vezes, não é só você militar, vestir uma camisa, levantar uma bandeira. Política é as relações humanas. Você pode fazer política humanizando as pessoas, por exemplo. E a literatura, ela tem um grande papel, né, em relação a isso. E aí o Guimarães é muito atacado, muitas vezes, por esse comportamento que ele teve em vida, de meio que se mostrar apolítico. Só que, quando a gente vai olhar ele de perto, ele teve ações políticas tão maravilhosas, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ele salvou centenas de judeus, porque ele era embaixador ou cônsul em Berlim. Ele e a esposa dele, Aracy Moebius, Guimarães Rosa, eles salvaram, né, de forma assim, coisa de filme de espião da Segunda Guerra Mundial, de pós-Guerra Fria. Eles arriscaram a vida deles, né, porque se os nazistas pegassem, ia matar eles, né, e eles arriscaram em muitos momentos salvando. Isso é um ato político maravilhoso. Inclusive hoje em Israel tem uma praça no centro de Israel com o nome de Aracy Moebius e Guimarães Rosa, homenageando eles porque eles salvaram muitos judeus, né, crianças, idosos e mulheres, das mãos de Hitler. Então, é essa fala que eu queria falar, né, para agregar um pouco aí de um outro projeto, outra experiência que eu tive, para vocês verem a importância que tem, que a gente não tem controle, né, porque isso ganha força sozinho, né, quando a gente trabalha com clássicos. Então, é isso. Agora eu queria ouvir o Jefferson, para que o Jefferson falasse da relação dele com a literatura, com a leitura,
E com mediação de leituras também, né, no trabalho dele na biblioteca, ou como professor, né, porque a gente, uma vez sendo professor, né, ou estudando para isso, a gente nunca deixa de ser, né, nas nossas relações, a gente acaba produzindo conhecimento também, né, e nas mediações de leitura, com o projeto Leitura e Luta. Então, com a palavra, o nosso querido Jefferson. Valeu, Cleiton. Na verdade, acho que eu queria partir um pouco da fala também do Álvaro. Eu achei muito importante esse depoimento do Álvaro, no sentido de como ele fala da questão da mediação de leitura no projeto Leitura e Luta. Porque ele fala que não tinha experiência, que na área de mediação de leitura, mas acho que parodiando um pouco lá o Drummond, acho que mediar se aprende mediando, né? Acho que a melhor forma de você aprender a fazer mediação é encarando a realidade concreta ali, objetiva, e o projeto Leitura e Luta é muito isso. A partir dos livros que nós recebemos, acho que isso é legal ressaltar, que foi falado, que nós trabalhamos com livros de doação, então a gente recebe doação de pessoas que gostam do projeto, somam ao projeto, então é a base do nosso acervo, né? Desde o início, a gente também nunca criou uma norma rígida no sentido de como esses livros seriam emprestados ou levados, a gente deixou sempre isso muito livre, né? Lógico, sempre contando com bom senso, né? Dos jovens ali que a maior parte pudesse levar livros, né? Não uma pessoa só levar uma grande parte, mas acho que quanto mais gente levasse livros, para nós seria o projeto atenderia ali ao seu objetivo. Então também aproveitar aqui para agradecer as pessoas que sempre aí somaram com o projeto, doando livros, revistas, jornais e outros tipos aí de impressos que nós levamos aí para a Praça da Matrix, para a Batalha da Matrix. E outra coisa que é importante a gente, de alguma forma, a partir dessa doação que nós recebemos, a gente tenta adequar os livros que a gente leva para o perfil ali dos jovens ali da batalha, né? Então, a gente sempre, de alguma forma, privilegiou ali a área de ciências humanas, né? A gente viu como há o interesse dos jovens ali da batalha por livros na área de filosofia, sociologia, história, geografia, assim como também livros na área de literatura, tanto literatura nacional como estrangeira, tanto clássicos quanto literatura mais contemporânea. E serviu, como também o Álvaro falou e o Cleiton reforçou, quebrar alguns estereótipos no sentido de que o jovem é refratário à leitura, o jovem não gosta de ler tais livros, há uma resistência a clássicos da literatura brasileira, porque os jovens acham uma literatura muitas vezes chata, ou é porque é obrigatória na escola, ou tem que ler para o vestibular. E nesses anos ali na Batalha da Matrix, como a minha experiência também na biblioteca pública, eu também, de alguma forma, serviu para quebrar alguns paradigmas nesse sentido, é de como o jovem se interessa, assim, pelos clássicos, por literatura, né, tanto brasileira quanto estrangeira, né? Eu me lembro, assim, que os livros que nós levamos, a gente volta com muito pouco depois, né, para casa, porque a maioria dos livros saem, e grande parte dos livros que nós levávamos e nós levamos para a batalha são livros de literatura brasileira, principalmente esses clássicos, muito Machado de Assis, como foi falado, Lima Barreto, Álvares de Azevedo, né, Aloysio de Azevedo, Joaquim Manuel de Macedo, livros que, com certeza, antes nós havia essa ideia de que, com certeza, isso vai ficar. Né? Ninguém vai levar esse livro porque o jovem não gosta desse tipo de literatura. E a gente viu que não, né? Pelo contrário, há um gosto, há um interesse em levar esse tipo de literatura. Então, acho que essa mediação, essa experiência que a gente tem ali junto com esses jovens da batalha, nos faz aprender cada dia mais de como alguns preconceitos, alguns estereótipos devem ser quebrados constantemente.
né? Acho que essa ideia de democratizar o acesso ao livro e estimular a leitura, fomentar a leitura, acho que a gente deve mantê-la e com certeza é o caminho, sim, para a transformação social, para transformar a nossa realidade. A leitura, ela tem um papel fundamental nisso tudo, né? E também, pegando um pouco aí o gancho lá da fala do Clayton, de reforçar a importância da leitura, né? Acho que a leitura como aquisição de informação, de conhecimento, né? Formação de visão de mundo, né? Um processo de compreensão da realidade, de produção de sentido, né? Um ato criativo, né? Acho que a leitura possibilita a formação, né, de um ser humano pleno, mas para além disso, para mim a leitura também ela tem uma importância como prática social. Acho que a leitura é um instrumento de socialização muito forte, de interação com o outro, né, com a realidade social, uma realidade social que é plural, que é diversa, né? E para transformar essa realidade social, é preciso conhecê-la, né? Conhecer as suas contradições, os seus tensionamentos, e a leitura é um instrumento decisivo para esse processo, né? Como eu tenho a perspectiva de que a leitura, a escrita, são direitos fundamentais, são direitos humanos fundamentais, e também é um direito cultural, não é? E como direito cultural, que inclusive está consagrado na própria Constituição de 88, lá no artigo 215, que fala sobre os direitos culturais, a leitura se enquadra nisso, né? A escrita, o acesso ao livro. Então, acho que é reforçar também o papel do Estado e do poder público na garantia desses direitos, na fruição desses bens culturais, né? Porque, é claro, a gente está falando aqui de um projeto, Leitura e Luta, um projeto organizado por um coletivo da sociedade civil, que não tem nenhuma ligação com o poder público, com ONG, com organização social. É um coletivo que se reúne para fazer essa ação porque gosta de fazer mediação, gosta da área de leitura, gosta de conversar com jovens, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um projeto que tem ali os seus limites, né? Que atinge parte dos jovens, que atinge parte da população da cidade. A gente está falando de uma cidade, por exemplo, São Bernardo, que tem 900 mil pessoas, né? Então, só com políticas públicas, né, na área, financiando, democratizando o acesso ao livro, com ações e projetos também na área de estímulo à leitura, a gente pode ampliar essa possibilidade dessa leitura e desse livro chegar também nas regiões mais periféricas da cidade, né? Atingir esses jovens que, por exemplo, não estão lá na Batalha da Matrix, né, lá todas as sextas-feiras, mas que também estão aí, né, sofrendo aí na pele as questões da desigualdade social, das injustiças sociais, e aí cabe sim, o papel do Estado é muito importante nesse sentido, né? Principalmente nesse momento em que há completamente um ataque, né, um desmonte na área de políticas públicas, principalmente nas áreas sociais, como saúde, educação, na área de cultura. Então, sempre que a gente pode reforçar o papel do poder público, no sentido de fomentar, de financiar e de elaborar e implementar políticas públicas para que a gente tenha o estímulo à leitura e a democratização do acesso ao livro, né, acho que é importante. E o projeto Leitura e Luta, de alguma maneira, faz isso também, né? Afinal, quando a gente está na praça lá, a gente conversa com os jovens, no sentido de, tipo, pô, isso aqui é uma ação que é desse coletivo, mas, pô, tem a biblioteca pública aqui na cidade, tem várias bibliotecas públicas aqui na cidade. Pô, vocês podem ir lá também, vocês podem ficar sócios, fazer uma carteirinha, pegar livro emprestado, né? Vocês podem ir lá, caso não tenha o livro, deixa lá como sugestão, né? Pressione a prefeitura no sentido para que também haja espaços culturais lá no bairro onde você mora, porque a gente sabe que não só em São Bernardo, mas na periferia das grandes cidades, há uma ausência de espaços públicos na área de cultura, de aparelhos nessa área, né? Então, a importância do poder público nesse sentido, a gente sempre tem que reforçar, né? A importância da biblioteca pública. A biblioteca pública hoje,
ela cumpre um papel fundamental, né? Eu, por exemplo, hoje estou numa biblioteca, que é a Biblioteca Monteiro Lobato, fica ali no centro de São Bernardo, e nós atendemos ali 500, 600 pessoas por dia, né? É uma biblioteca viva, uma biblioteca dinâmica, que tem um público jovem muito grande, que vai lá todos os dias, tanto para pegar livro emprestado, como também para se reunir. É um espaço também de encontro, de discussão dessa juventude. Também o público adulto, o público infantil é muito presente. Mas justamente por quê? Porque você tem que ter investimento nesses espaços. Tem que fortalecer e consolidar esses espaços. E aonde não tem esses espaços, tanto o poder público pode ali implementar esses espaços, como fortalecer ações que já existem nessas regiões. Por exemplo, bibliotecas populares, bibliotecas comunitárias, como a Biblioteca Popular Carlos Marighella, lá no Cafezal, né, que é uma biblioteca que já está aí também com alguns anos de existência, inclusive que o próprio projeto Leitura e Luta também doou livros para a Biblioteca Popular Carlos Marighella, né? Então, é uma ação, por exemplo, que poderia ter também um fomento de alguma política pública, né? Como tem lá na comunidade da favela do Sapo, né? Acho que, né, também tem um espaço cultural muito interessante lá, no sentido que também faz trabalho com cinema, circo e também de leitura. Então, às vezes, também existem outras ações espalhadas para a cidade, mas falta, às vezes, uma maior organização no sentido de possibilitar que esses espaços também sejam incentivados, sejam fomentados por políticas públicas, políticas de Estado, no sentido para que essas ações também se fortaleçam e se consolidem e consigam se desdobrar em outras ações mais, né? Então, acho que a minha experiência nesse sentido, tanto quanto agente público, né, como um trabalhador da biblioteca pública, como também um militante, vamos dizer assim, nessa área, é justamente sempre, de alguma forma, tentar mostrar para a população, de uma forma geral, de como é importante se demandar por serviços públicos, né? Como é importante sempre se demandar, porque a ampliação, né, de direitos sociais, principalmente nesse momento aí, tanto quanto triste, que a gente vê um ataque assim feroz dentro dessa racionalidade, como o Cleito falou, né, o liberal, que de alguma forma está dominando todas as dimensões do social, né? Você vê às vezes pessoas que às vezes são mais, vamos dizer assim, que precisam mais às vezes do serviço público, de ações do poder público, às vezes reproduzindo um discurso de que nada que vem do Estado funciona, né? O Estado é lento, a máquina do Estado é pesada, reproduzindo um discurso justamente neoliberal no sentido de que a iniciativa privada, essa sim, essa funciona, né? O mercado é o paraíso, enquanto que o Estado e o poder público e os serviços públicos e os servidores públicos, né, são um inferno, né? Porque isso não funciona. Então, justamente, acho que é construir uma narrativa e ações que desmontem esse projeto de poder que está aí, para reforçar ainda mais a importância dos direitos sociais, e que mais pessoas tenham acesso tanto ao livro, quanto a projetos, a ações e espaços de leitura. Então, mas essa minha fala é no sentido também de, vamos ver aí com as perguntas e a participação do pessoal aí. É isso, é fantástico o seu chamamento, Jefferson, né? E eu acho que as pessoas que trabalham com leitura ou que gostam de ler e que são encantadas com a leitura e que você acaba forçosamente se empurrando, né, por conta do seu encantamento, a incentivar as pessoas a ler, a mediar a leitura, né? Acho que todo mundo que sai indicando livros, tal. Aliás, eu queria até fazer antes, eu gostaria que as pessoas que estivessem participando, se tivesse alguma pergunta para fazer para o Álvaro, para o Jefferson, sobre o projeto Leitura e Luta, eu já vou fazer uma pequena perguntinha aqui para vocês dois, e pensando, antes de eu fazer uma fala final aqui, né, em cima do que o Jefferson disse, se vocês se lembrassem de alguma história de intervenção com os jovens que marcou para vocês, alguma
algum livro que vocês indicaram, uma ressonância que vocês não esperavam que vocês teriam, né, como resposta daquela pessoa que participou em determinado dia, foi lá, pegou um livro e depois teve um retorno para vocês disso. Eu acho que isso é muito bacana de se falar, né, e de se comemorar, né. E aí, em cima de tudo que o Jefferson falou, me fica uma coisa assim que eu já tinha dito, né, mas eu acho que vale a pena reforçar, de que nós nunca temos controle da quantidade de pessoas que nós atingimos quando nós começamos a fazer qualquer projeto de mediação de leitura. Por conta da enorme carência que existe na nossa sociedade em relação à aproximação com os livros. Livro no Brasil é muito caro, né? A educação é de péssima qualidade, né? E nós temos inimigos mortais da leitura, que é essa mídia cafona, quadrada, que milita pelo não pensamento, que limita pela inércia do pensamento. E nós estamos nadando contra a corrente, que a gente milita pelo pensamento, para a produção de pensamento. Quando você faz uma mediação de leitura, você está fazendo isso. Está ajudando em tudo que o Jefferson falou, de construir, né, de fazer uma construção para que a gente tenha uma sociedade melhor e para que a gente também construa cobrança do poder público, né? A gente construa pessoas, né, que passem a pensar melhor e fazer ações de intervenção no sentido de cobrar do poder público que tenha mais políticas públicas, porque para se fazer mediação de livre leitura, porque não é todo mundo que está disposto a ser heróis como vocês, que vocês são heróis de estar realizando esse projeto durante tanto tempo assim. E não é todo mundo que pode ser herói ou que quer ser herói, e a gente também não tem que cobrar isso de todo mundo. Isso é para quem quer e para quem vai para cima, né? E merece todos os aplausos. Vocês merecem todos os aplausos, porque, como eu disse no início da minha fala lá, a gente vive numa tragédia assim, sem precedente na história da humanidade. O Brasil foi o último país do Ocidente, por exemplo, a acabar com o comércio mercantil de escravos. O último de todo o Ocidente. Né? E os reflexos dessa mazela histórica, a gente vive até hoje. Está aí, nos números da pandemia, né? As desigualdades gritando, com 115 mil mortes e caminhando para 200 mil. Né? E quando a gente olha para o número de contágios, nós já somos o pior. O número de contágios por dia, nós somos o pior do planeta. Né? E isso é reflexo. No início dessa pandemia, aliás, eu fiquei muito mal psicologicamente, porque eu comecei a ler, comecei a ver como que o Brasil é e como o Brasil devia ser para enfrentar essa epidemia. Eu fiquei mal, eu fiquei muito mal. Depois a gente fui tomando meus caminhos e a gente foi chegando a cabeça no lugar, né? Partindo para ações solidárias. Enfim, mas eu queria terminar minha fala aqui agora com, para além do chamamento de construção política que o Jefferson chamou, eu queria fazer um chamamento também para todo mundo que lê, e que gosta de ler, e que se encanta com a leitura, para que faça alguma coisa para que esse teu encantamento chegue a alguém. Eu vou falar de uma pequena experiência, que eu estou fazendo um trabalho de formiguinha agora, que eu estou até falando com o Álvaro, antes de começar a nossa live aqui, que eu tenho lido, né, já fiz isso com uns 15 livros, de uns 6 meses para cá, um ano para cá, eu leio um livro e faço uma resenha, um textão, meio que tentando chamar a pessoa, que a pessoa leia aquele livro. E meio que resumindo as principais ideias, as ideias que mais me encantou daquele livro. E eu tenho feito isso com biografias ultimamente, li a do Getúlio, li a do Juscelino. Do Getúlio eu fiz 4 textos e do Juscelino eu fiz 1. Fiz também de uma biografia que eu li sobre o Dostoiévski, fiz um sobre a geografia, e por aí vai. Eu faço isso e taco nas redes, e as ressonâncias que eu tenho tido são maravilhosas. Tem gente que me manda foto, porque comprou um livro, por exemplo, como o Roberto Silva me mandou recentemente, a foto da Queda do Céu, do Copenau, que ele comprou porque ele leu meu texto. Ele chegou pelo correio e falou, vou ler isso aqui por causa de você. Então, a gente pensa que as ações que a gente faz é pequenininha, né, mas dentro dessa nossa realidade massacrante, que a gente é massacrado, né, por essas elites brasileiras, oligárquicas, escravocratas, essa elite tacanha, essa elite peçonhenta, essa elite rancorosa, que
qualquer sinal de que eles vai perder algum privilégiozinho, eles pegam em armas. Em toda a história do Brasil foi assim. Né? Essa elite que está aí, no governo de Washington Luiz, em 29, quando teve a queda da Bolsa de Valores em Nova York, essa elite, o café deles ficaram estacionados, ninguém queria comprar café, estava estragando. Né? 80% do nosso PIB era em cima do café. Essa elite escravocrata. Eles não quiseram ter prejuízo. Eles obrigaram o governo do Washington Luiz a comprar todo o excedente de café com dinheiro público. E isso afundou o Brasil ainda mais numa crise, que o Brasil já era atrasado. O Brasil, as pessoas não tinham nem fogão a gás. Em 1860, toda a Europa, os países mais desenvolvidos da Ásia e os Estados Unidos, eles tinham fogão a gás. Só para dar um exemplo do atraso que a gente tinha, industrial, enfim. Então, é isso. Essa elite é tacanha, é peçonhenta. E a gente tem que bombardeá-los com conhecimento. Parabéns mais uma vez a todos vocês do Projeto Leitura e Luta. Agora eu quero ouvir do Álvaro, pode ser, ou do Jefferson, alguma história aí que nos encantou nessa trajetória de 5 anos de ressonância. E enquanto isso, eu vou dando uma lida nas perguntinhas da galera aqui, eu já faço as perguntas para vocês, né? Aí a gente vai fazendo ping-pong. Depois do Álvaro, eu já passo uma pergunta para o Jefferson e vice-versa, tá certo? Eu vou contar uma história duas, né? De uma interação que eu tive com uma pessoa que foi muito legal. Inclusive foi numa das últimas edições que a gente fez. Eu tinha levado aquele livro O Silêncio, do autor japonês, agora eu não vou me lembrar o primeiro nome dele, mas o segundo é Endo, que é aquele livro que fala sobre os padres portugueses que foram até o Japão tentar levar a religião para lá, como se não existisse nada no Japão e tudo mais. E eu estava falando sobre esse livro com um rapaz que veio me perguntar sobre ele, e alguém chegou ao lado dele e falou que tinha visto filme sobre esse livro, que é o filme do Martin Scorsese, né? E aí ali se iniciou um debate sobre o livro, sobre o filme, e foi muito legal, assim. Depois eles combinaram de um emprestar o livro para o outro. Para mim, esse episódio meio que ilustra um pouco, assim, do que acontece lá na Batalha da Matrix, assim. A conversa que a gente tem com uma pessoa pode se tornar ali uma amizade de pessoas que um vai emprestar um livro para o outro e eles vão passar a conversar sobre aquilo e vão se interessar mais sobre o assunto e tudo mais. E tem uma outra história de um episódio que nós estávamos lá na Batalha da Matrix, eu não vou me lembrar o ano agora, mas de repente, do nada, a gente viu bombas de efeito moral caindo no meio do pessoal. Foi muito, muito louco, assim. De repente, de trás da gente, a gente fica encostado numa parede, né? E de trás daquela parede caíram as bombas de efeito moral e foi toda aquela dispersão, né? Todo mundo saiu correndo, sem motivo nenhum, né? Para que aquilo acontecesse. Foi mais uma atitude extremamente truculenta da polícia e tudo mais. E depois a gente voltou para a praça, né? Para recolher os livros e os policiais ficaram surpresos com aquilo, né? Aquele estranhamento que eu citei do pessoal que acha curioso que a gente esteja doando livros, né? Compartilhando livros com as pessoas. Os policiais acharam curioso, em aspas, engraçado, né? Que nós estivéssemos ali até meio sem entender o que estava acontecendo, né? E nós tivemos que explicar, olha, a gente estava fazendo uma doação de livros e tudo mais. E aí os policiais meio que deixaram a gente pegar os livros, né? E sair rapidinho. Foi um episódio curioso, digamos assim. Eu acho que eles não imaginavam que existiria ali uma ação como o projeto Leitura e Luta na Batalha da Matrix. Também foi uma coisa assim que me veio à cabeça, assim, foi muito curioso.
Chegando aí Jefferson. também, né, dentro dessa questão que o Clayton coloca, né, das experiências ali que a gente tem, que a gente guarda sobre esse processo de mediação, eu também tenho várias, a gente acaba ali, de alguma forma, guardando várias histórias, né? Tem uma que eu me recordo bastante, que é duas meninas, assim, acho que adolescentes, acho no máximo 16 anos. É uma com skate, né? E a outra parecia até companheiras, assim, né? E tinha alguns livros ali, né, que a gente coloca no chão, a gente coloca lá o nosso plástico, né? A gente espalha os livros sobre esse plástico. E tinha alguns livros ali, tinha um livro do Shakespeare, né? O Otelo, né? Aquela versão, né, texto dramatúrgico. Daí, assim, quando uma viu, falou, nossa, um livro do Shakespeare aqui, o Otelo. Daí eu achei interessante, né, aquele espanto, aquele entusiasmo, e daí eu me aproximei, assim, falou, não, tem, praticamente toda semana aqui tem uma coisa ou outra, tanto do Shakespeare e tal. Não, daí ela falou, não, não, moço, é que a gente está fazendo um curso de teatro, a gente está começando a fazer artes cênicas, a gente gosta muito dessa área e quando a gente viu aqui o Otelo, a gente achou interessante, porque isso vai ajudar de alguma forma, né? Porque a gente tem uma parte lá que é de estudo, de texto dramatúrgico, e nem sempre a gente tem a possibilidade de comprar o livro, de ter acesso ao livro. Então aqui, a gente achar esse livro aqui, pra gente, nossa, foi super legal. Eu falei, não, mas pode levar, né? Eu até acho uma coisa, tinha até outras coisas lá ligadas à área de teatro, daí eu indiquei para elas. Eu falei, e nas outras semanas a gente também sempre acaba trazendo alguma coisa do gênero. Então, vocês podem vir e se sentirem à vontade em chegar e levar o que vocês quiserem. Se for ajudar na formação de vocês, acho que é super importante nesse sentido a gente poder também contribuir para esse processo, né, de formação e de interesse da leitura através, por exemplo, aí, no caso delas, do texto dramatúrgico, no caso do teatro. E essa também experiência aí que o Álvaro citou também, para mim, foi uma das mais marcantes, lógico, pro lado negativo, né? Porque, claro, sempre havia um tensionamento, né, ali na Batalha da Matrix, né? Sempre era. Então, que a gente até brincava, né? A administração pública aqui nunca teve muito presente. A única presença que tinha é o aparato, né, da segurança, né, da polícia. Essa sempre teve presente, enquanto presença do poder público, né? Aí também ressaltar que é uma coisa que eu não sei se está ainda acontecendo, o Álvaro pode depois falar, né, que a única presença que, de fato, além da polícia, da GCM, que havia do poder público lá na Praça da Batalha da Matrix, era o pessoal da Secretaria de Saúde, né, o pessoal lá do consultório de rua, que faz um trabalho muito interessante com o pessoal em situação de rua, só que eles iam lá na batalha para levar material sobre dependência química, Redução de danos, redução né? de danos, redução de danos, também levar preservativo, material sobre sexualidade, essas coisas todas. Então era a única presença de fato que existia ali do poder público, nesse sentido mais social, era justamente o projeto do consultório de rua. E o interessante é que eles se juntavam ali com a gente também. Como a gente chegava bem antes, a gente começava até um pouco, chegava até antes mesmo da batalha, e eles costumavam chegar já com a batalha em andamento, então a gente também, de alguma forma, já era uma referência para eles. Então eles ficavam ali com a gente, também conversando com os jovens ali, que também tinha assim um retorno muito interessante com o material que eles levavam, também perguntavam coisas para eles também são pessoas super comunicativas no sentido de também fazer essa mediação na área da saúde. Então também é uma experiência super legal, juntamente com esse pessoal do consultório de rua da Secretaria de Saúde de São Bernardo. Não sei se ainda antes da pandemia, aí antes da batalha dar essa pausa e o projeto Leitura e Luta também, eles estavam indo toda terça lá de maneira regular. E essa questão da repressão, com certeza, é extremamente marcante, porque, como eu falei, havia sempre um tensionamento,
sempre aquela coisa, alguma coisa pode acontecer. E imagine ficar. Mas ao mesmo tempo, quando começava a batalha, os jovens se aglomeravam ali, tanto em torno da batalha, quanto também em torno da gente ali, por conta dos livros, a tensão diminuía porque a gente ia se envolvendo com eles ali, conversando, trocando ideia. Mas sempre pairava aquela coisa que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E nesse dia aconteceu, né? Não houve nenhum tipo de diálogo, de conversa, né? A gente nem viu, a coisa foi tão sorrateira que a gente nem viu a movimentação da polícia atrás de nós, né? Quando viu, foi só a bomba voando por cima da gente e já cair no meio do pessoal, e jogar no meio das pessoas, né? Imagine, né? Aí foi aquele corre-corre, tiro de borracha e todo tipo de palavra, né, de grosseria para o pessoal sair deixar ali a praça, dispersar o mais rápido possível. E a gente também, a gente não tem como ficar, né, com gás. É difícil, né, ficar no espaço. Então, a gente abandonou os livros lá por um momento, mas depois a gente voltou para retornar. Então, eu acho que, tanto de um lado negativo, vamos dizer assim, que é a repressão, mas essas mediações, esse retorno, tanto dessas duas jovens, como também de outros jovens, que também às vezes encontram com a gente na rua e falam assim, o cara dos livros, né? Às vezes eles não sabem o nome da gente, tá? Mas, o cara que na batalha, ele leva os livros. Então, de alguma forma, a gente acaba servindo, às vezes, de referência também, mesmo fora do projeto, mesmo fora ali da Batalha da Matrix. Então, acho que isso daí é extremamente gratificante e dá o gás aí para a gente continuar com essa ação. O mais legal é ver o orgulho que eles têm depois que eles leem um livro, assim, e depois vem pra gente, tem mais algum daquele autor lá? Gostei bastante, tudo. Eles se sentem muito orgulhosos de terem lido e gostado de algum livro que era considerado talvez chato ou inacessível, ou alguma coisa que era, aspas, para pessoas mais velhas e tudo mais. Então, eles se sentem muito orgulhosos disso. Uma vez eu estava indo para cá, saindo da batalha, né? Eu vou de bicicleta, né? E aí tinha uns rapazes também andando de bicicleta na Marechal, e eles vieram conversar comigo. Tem algum que sobrou aí? Sobrou algum livro com você? Deixa eu ver o que tem e tal. E levaram uns 2 livros lá. Como o Jefferson disse, a gente acaba ficando meio conhecido, o pessoal lá do projeto dos livros lá e tudo mais. E sobre o pessoal da saúde, já há um tempo eles não vão mais na Batalha da Matrix. Não, nas últimas edições a gente não viu o pessoal por lá, não. Infelizmente, eles faziam uma conversa também bastante legal com os jovens que vão à batalha. Nós estamos chegando nos finalmente agora, né? E nós vamos abrir para umas 3, 4 perguntas da galera que deixou, né? E uma delas, né, que eu já vi aqui, a Silmara Gonzaga pediu para que vocês falassem para que a gente falasse, mas eu vou passar a palavra para o Jefferson primeiro, sobre um livro que marcou a sua trajetória como leitor, né? Eu acho bacana, a gente está falando muito aqui foi citado alguns livros, né? Mas falar, vamos fazer uma pequena mediação aqui de leitura na nossa live, né? Que vocês estão vacinados com isso, já 5 anos fazendo isso, né? Ou a vida inteira, sei lá eu. E eu acho bacana a gente destacar um livro, né? Nós estamos numa live sobre mediação de leitura, né? Eu já tenho o meu na manga, mas diga qual que é o seu, Jefferson. Às vezes é difícil a gente definir um livro, né? Afinal, às vezes a gente tem livros que fazem parte de fases da nossa vida, né? Então, eu me lembro quando comecei a minha vida como leitor, então, os livros que marcaram muito o meu princípio, assim, como leitor, era a série Vagalume. Então, li muitos livros, né, do Marcos Rey e de outros autores ali da série Vagalume, então foram importantes naquele momento inicial da formação da minha leitura. Isso agradeço também a alguns professores que, de alguma forma, tiveram um papel muito importante na minha formação como leitor, né? Então, acho que são livros que fazem parte. Mas agora citar um, assim, que eu acho que eu até acabei relendo esse livro
durante aí esse período de quarentena. É um livro que eu gosto muito e sempre quando eu leio me faz refletir e pensar sobre as questões aí da vida, da sociedade, da realidade, e que me emociona muito, mexe muito comigo, é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro que eu gosto muito, né? Até indico aí, para quem não leu, acho que é um livro importante, que fala muito sobre a questão da América Latina, né? Tem, lógico, aquela questão do realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, mas ele faz ali um histórico, né, das lutas e das contradições, da América Latina e seus processos de luta, de independência, seus processos políticos, e expressa ali todos aqueles personagens daquela família que, no caso, protagonizam ali o romance Os 100 Anos de Solidão. Então, eu indico esse, que é um livro que eu gosto muito. E o seu livro, Álvaro? Olha, eu acho que eu comecei a gostar de ler quando eu terminei Os Assassinatos da Rua Morgue. Foi um dos livros que eu me lembro, assim, da minha juventude, de gostar de ler e tudo mais. Eu gosto bastante do Kafka. Para mim, a Metamorfose, o Processo são livros excelentes, assim. O Processo eu reli agora na pandemia. Até talvez não tivesse sido um bom livro para ler nesse momento, que eu fiquei meio claustrofóbico demais, né? Mas eu diria que para esse momento, assim, tem um livro que me marcou, que inclusive foi a minha namorada que me emprestou, ela já havia lido e depois me emprestou, que é do Arthur Miller, chama Foco. É uma história que se passa nos Estados Unidos na época da ascensão do preconceito contra os judeus. E ele faz uma alegoria, né, de um cara que não é judeu, mas ele tá com dificuldade de enxergar e tudo mais, e aí ele, quando coloca o óculos, ele fica com traços do rosto, né, ele fica se parecendo um judeu, né. As pessoas acham que ele é judeu quando ele está de óculos. E ele começa a sofrer preconceito e vai entendendo a forma como o preconceito vai se instalando no bairro dele, as pessoas vão tratando ele cada vez pior e passam a incomodar ele até que chega a violência física e tudo mais. É um livro muito interessante, assim, para quem quer entender como esse processo de autoritarismo, de violência, começa de repente, vai escalando, como se fosse algo normal. Então, eu diria que esse livro, o Foco, do Arthur Miller, é um livro interessante para quem não leu, que possa ler aí para entender um pouco desse momento maluco que a gente vive, né? Bacana. Bom, o meu eu tô com ele na mão aqui, ó. É este. Deixa eu ver. Pra cá. Deu. A Queda do Céu, de Bruce Albert e Davi Copenaua. É um dos melhores livros que eu li na minha vida. Eu li ele recentemente. É um livro de um antropólogo francês que passou durante 30 anos, né, pesquisando os Yanomamis em Rondônia. E travou uma amizade com esse pajé Yanomami, e tem toda uma história, né, que passa pela ditadura, né, desde a época da ditadura militar até recentemente, de amizade, né? Aliás, os dois estão vivos. Todo ano o Bruce Albert vai para a tribo do Copenaua, e o Copenaua ele tem uma história de vida fantástica de ação política. E uma história de denúncia, né? Primeiro, é um livro fantástico do ponto de vista de que tem uma cosmogonia e uma cosmologia muito rica, né? Que coloca... Não dá para a gente comparar uma cultura com outra, né? Mas a impressão que me dá que me deu, aliás, é que a mitologia grega, que é riquíssima e maravilhosa, né? Para quem se aproximou dela, parece gibi da Turma da Mônica, perto da
da mitologia, da cosmologia Yanomami, de tão lindo e complexo, e o Schopenhauer, né, o Pagé, teve um momento que ele saiu para o planeta para denunciar a destruição que o povo dele estava tendo na Amazônia, e aí teve toda uma construção política, né, que ele foi ameaçado de morte por várias vezes, e o Bruce Albert levou ele para denunciar em órgãos internacionais. Então ele conheceu a Europa, conheceu os Estados Unidos, ele foi para Brasília, e é uma história, assim, fantástica. A gente aprendeu o que é a natureza, né? E a gente que é da cidade, a gente não tem noção do que é essa relação com a natureza, né? E é um livro que ele revela um Brasil, a gente não tem muito contato com ele. O Brasil, ele tem vários Brasis, né? E eu não tenho, assim, eu teria que ficar falando aqui 10 horas, não vou falar, não tem como, né? Porque também já está acabando a nossa live, do quanto, de quão rico é o aprendizado de entrar em contato com esse livro. Esse livro, durante a leitura dele, eu me emocionei, eu chorei, eu me fortaleci, eu aprendi muito sobre muita coisa, e principalmente sobre o que é estar aqui na Terra, sobre o que é viver, sobre o que é a vida. E sobre a história de uma das militâncias políticas mais lindas que eu já vi na história do Brasil. Aliás, o Schopenhauer, ele tem alguns vídeos, né, para quem tem curiosidade de ouvir o falando, mas ver a escrita dele é que, na verdade, ele foi ditando, né, para o antropólogo escrever durante 30 anos. E ele foi escrever. Um antropólogo, ele recolheu material que daria para fazer um livro de 2.000 páginas, aí ele teve que selecionar, né, e meio que sintetizar, né, esse livro deve ter umas 800 páginas, mas é isso, fica a minha leitura. O Aldo Santos perguntou aqui, né, qual que é a importância da participação dos professores da PUESP, de ajuda que vocês tiveram no projeto Leitura e Luta, eu não sei qual de vocês dois que quer falar sobre isso, quer responder. Não posso. Como eu havia falado, né, durante a minha fala, acho que anterior, de que o projeto Leitura e Luta, como um coletivo, que não tem uma ligação direta e nenhuma, né, com o poder público, nem ONG, nem nenhum tipo de organização social, é mantida pelas próprias pessoas que fazem parte desse coletivo, mas a gente tem aí grandes apoiadores e pessoas que foram, e instituições que foram, de alguma forma, fundamentais para que o projeto pudesse continuar, né, acontecendo. E a POSP é um desses parceiros, né, nesse sentido, né, tanto de ajuda com doação de livros e como também vamos dizer assim, de logística, né, também para a gente armazenar esses livros, guardar esses livros, porque a gente tem isso também, né, porque como é um grupo de pessoas, um coletivo, a gente não tem um lugar, vamos dizer assim, oficial, né, para guardar os livros e nos reunirmos. Então, a gente conta muito com o apoio dessas instituições, e que são instituições também que têm uma história de luta. Quando eu fui professor também do Estado, eu cheguei a ser conselheiro também da POS lá no subsede em Diadema, então acho que ter o apoio de instituições que têm todo também um histórico de construção política, de luta sindical, de mobilização, como a POSP tem, acho que é super importante. E dos professores que estão lá, que acabam, o próprio Aldo, já, de alguma forma, um companheiro que sempre presente com a gente lá, tanto na batalha como no projeto Leitura e Luta, e outros mais aqui que, agora assim, vou lembrar de todos os nomes, mas que de alguma forma representam, né, a POSP, né. Também falar aqui para a gente não esquecer, alguns sebos, né, da cidade que também contribui com doação de livros, né, o sebo do Ramos, do Jandir, né, e de outras pessoas que individualmente, de alguma forma, acabam doando livros aí e contribuindo para que a gente mantenha o projeto forte e cada vez mais
consolidado, né? E também aproveitar que já está acabando, né, antes dos finalmente, agradecer a gente vai vendo aqui os comentários, aí dá um salve aí para algumas pessoas, né, o Heraldo, né, que entrou aí também, o próprio Aldo, a Mônica, né, uma companheira lá de Diadema, o Rogério, grande poeta aí, né, um camarada também, tem um processo criativo, assim, que eu gosto muito, né, das poesias dele, o Rogério Cabeça, né, o próprio o Marcelo Brum, né, como a gente chama, que também é um dos fundadores do projeto, e também, né, uma peça importante aí que também entrou, né, a própria Silmara. Então, agradecer o pessoal aí que esteve com a gente e que está fazendo comentários aí, né? É isso. Então, podemos finalizar. Eu ia falar do Marcelo, que no início deu um parabenzão para vocês. Falei alguns nomes, não falei do Marcelo, né? E também o Ricardo Caframos, né, que fez uma ponte para doação, né, que eu fiquei sabendo no aniversário, acho que do ano passado, em relação ao sebo de Ramos e para doação de livros, enfim. E é isso. As pessoas começaram também a colocar aqui, só para finalizar, ficaram com vontade de falar dos seus livros, né? A gente ficou falando dos nossos aqui, a galera falou do dele. Rogério Cabeça falou do João Antônio Lima Barreto e os Russos, né? São muito bons na literatura, né? O Cortiço, Don Quixote, Boêmios Errantes do Steinbeck. E é isso, galera. A Neia também participou, né? Aqui, ó, falou sobre o estrangeiro do Camus. Enfim, quero agradecer de novo, né? Vamos finalizar. Todos vocês. Parabéns. Obrigado, Ariane. Viu, Cleiton, só uma coisa? Sim. Só uma coisa antes de terminar. Como eu agradeci também as pessoas que participaram, fizeram os comentários, também mandar aí uma saudação para os colegas aí das bibliotecas públicas, Bernardo, né? Afinal, são a rede de bibliotecas públicas de São Bernardo cumpre um papel importante na cidade, né? De incentivo à leitura, democratização de acesso ao livro, né? Com todas as vezes os problemas que a gente tem e tal, mas é importante ressaltar o trabalho, né? Dessas equipes aí que trabalham nas bibliotecas e convidar, né? Claro, depois agora do pós-pandemia aí, convidar as pessoas a conhecerem a biblioteca pública do seu bairro, né, se associarem, fazer uma carteirinha, pegarem livros emprestados e fortalecer, como eu falei, os espaços públicos de cultura, os espaços públicos de leitura, como as bibliotecas públicas. Então, esse recado que eu queria deixar aí também. Valeu. Bacana. Quer dizer mais alguma coisa, Ariane? Tem uma questãozinha aqui, que, assim, eu acho que seria bom como mensagem final, Cleiton, essa perguntinha aqui. Os livros... O Carlos Wellington está dizendo, né? Os livros e a juventude da periferia. Qual a mensagem que vocês deixariam para esses jovens? Então, uma última, né? Qual é a tua mensagem, Álvaro? Já que o Jefferson acabou de dizer. Olha, eu diria para eles que leiam, em primeiro lugar, né? Sempre que a gente estiver lá na Batalha da Matrix, eles serão acolhidos da melhor forma possível. E estejam espertos, porque no atual momento, eles e nós somos alvo. Então a gente precisa se fortalecer individualmente e coletivamente. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo, nos informando e informando ao outro. Talvez uma das coisas que o projeto pode passar como exemplo é isso. Não basta você estar bem informado, você tem que ajudar o outro a estar bem informado também e fortalecê-lo também, para que a gente consiga derrotar esse nosso inimigo que está lá. A gente precisa se unir e eles precisam estar unidos lá, os jovens na periferia precisam estar unidos e podem contar com o nosso apoio para que a gente derrote o governo que está lá.
Bacana. A minha mensagem é: leiam também, né, como Álvaro, se apropriem do conhecimento, porque o conhecimento é uma ferramenta que vocês podem levar para toda a vida de vocês, né? Eu acho que o conhecimento é o melhor investimento que a gente pode ter. E a gente vive meio numa sociedade de espetáculos e que prima pelo consumismo, né? E que começa a nivelar pelas pessoas, nivelar as pessoas pelo aquilo que elas têm, né? De matéria, né? De consumismo, de coisas, né? Como se veste, qual que é o ano do teu carro, enfim, esse lixo, né? A coisa de maior valor que vocês podem ter é o conhecimento, porque isso, tudo que é material, ele envelhece, alguém pode roubar de você, ele quebra, ele sai da moda, ele enferruja, ele fica muito usado, enfim, acontece mil coisas, pode ser roubado de você. Agora, o conhecimento, quando você adquire conhecimento, você está adquirindo uma caixa de diamante, de ouro, mística, virtual, e que ninguém vai tocar aquilo, ninguém vai tomar aquilo de você. E você vai usar aquilo para enfrentar todas as adversidades da tua vida. É a melhor coisa que você pode ter na tua vida, é o conhecimento. E a leitura vai te capacitar para isso. Jefferson. Acho que é isso que vocês falaram, né? Acho que a mensagem que a gente pode deixar nesse momento, justamente para os jovens, tanto da batalha, como de uma maneira geral, é se organizarem, né? Se mobilizarem. Acho que a gente vive um momento difícil aí de uma escalada autoritária, de ataque aos direitos fundamentais, direitos básicos, né? Contra a classe trabalhadora, contra os movimentos sociais. E a juventude, ela tem um papel muito importante, sempre teve, né? Um papel de um certo protagonismo, né? Tanto de maneira organizada no movimento estudantil, do qual a minha escola, a minha formação política vem do movimento estudantil, na época da juventude. Então, acho que sempre a gente espera da juventude e do jovem esse protagonismo, né, esse empoderamento. E essa relação aí que a gente tem com o pessoal da Batalha da Matrix nos mostra que o jovem está interessado sim em discutir política, que o jovem está interessado sim em transformar a realidade que ele vive, de se empoderar, de se manifestar culturalmente, de se manifestar politicamente, e aquilo que a gente puder fazer, como a gente faz com o projeto de leitura e luta, para subsidiar essa formação, subsidiar esse debate e essa construção, a gente vai continuar fazendo. Então, essa mensagem que eu deixo aí para o pessoal que está assistindo e se conectou aí, e também para os jovens de uma maneira geral. É isso. E o Rogério falou aqui, ó, usem os livros para rebelar-se. É uma ferramenta, é uma arma, né? Valeu, Rogério. Grande camarada. É isso. Então, analisemos. Bom, então finalizando já. Agradecer vocês, Cleiton, Álvaro e Jefferson. Agradecer ao pessoal que está assistindo também, que acompanhou. E terça-feira tem mais live aqui pra gente. E vamos falar sobre hortas urbanas, tá bom? Não percam também essa live. Legal. Boa noite, hein, pessoal? Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado. Tchau.